do século XII. A palavra alcázar se refere a um tipo de castelo mouro construído durante o domínio muçulmano na Espanha, mas o termo continuou sendo usado depois da Reconquista. A localização estratégica se deve aos propósitos militares, apesar de o alcázar também ter sido usado como residência real. A fortaleza tem várias passagens secretas que levam ao rio e a uma série de outros prédios da cidade. No século XIII, o alcázar começou a adquirir o estilo gótico elegante que exibe atualmente. Nos séculos seguintes, foram feitas outras adições, deixando a fortaleza com esta aparência de castelo de conto de fadas. Quando a corte real se mudou para Madrid em 1561, o alcázar serviu de presídio estadual durante quase 2 séculos, até se tornar sede da Escola Real de Artilharia em 1762. 100 anos depois, um incêndio destruiu boa parte do telhado. Ele foi restaurado graças à existência de gravuras feitas antes do incêndio. Agora, o Alcázar de Segóvia funciona como museu e arquivo militar. A fortaleza também é famosa no mundo da fantasia. Como parece saída de um conto de fadas, dizem que ela ajudou a inspirar o Castelo da Cinderela na Disney. O destino final fica a cerca de 12 quilômetros ao sul, no sopé da Serra de Guadarrama. Trata-se de um dos tesouros mais opulentos da Espanha, o Palácio Real de La Granja de San Ildefonso, mais conhecido como La Granja. Em 1719, o rei da Espanha, Filipe V, comprou a propriedade para construir um palácio novo, pois o dele havia pegado fogo. Como ele era neto do rei francês Luís XIV, decidiu se inspirar no Palácio de Versalhes, adotando inclusive o estilo formal nos jardins. Ocupando uma área de mais de 6 quilômetros quadrados, eles cercam o palácio e estão entre os melhores exemplos de jardim formal europeu do século XVIII na Espanha. O paisagista francês aproveitou a inclinação natural do lugar para melhorar as perspectivas visuais e fornecer pressão suficiente para os jatos d'água das 26 fontes esculturais. O encanamento original ainda está funcionando e as fontes contam apenas com a gravidade para abastecê-las com a água de um reservatório escondido no ponto mais elevado do parque. Por causa da necessidade de conservar água e preservar o encanamento original, as fontes só funcionam 2 vezes por ano. Mesmo sem elas, os jardins continuam sendo encantadores. É um lugar perfeito para concluir esta viagem.
A viagem começa na paisagem árida do Cabo Setentrional da África do Sul e no Rio Orange, ladeado por vinhedos. O rio corta um dos lugares mais exuberantes do país, o Parque Nacional das Cataratas de Algrabes. Depois segue para o oeste, rumo ao Oceano Atlântico e à Costa do Diamante, onde essa pedra preciosa foi encontrada pela primeira vez em 1908. Boa parte do litoral é bem remota, até chegar a Lambert's Bay, que atrai turistas da cidade do Cabo, no sul, e onde poucos sortudos têm condições de construir casas com vista para o mar. Afastada da costa fica Clan William, onde é cultivado o chá de rooibos. É o único lugar do mundo onde essa planta cresce. O destino final são as montanhas de Cederberg, que estão entre as mais antigas do mundo e exibem formações rochosas espetaculares. Boa parte do Cabo Setentrional é árida como um deserto. É o hábitat de um antílope grande, o guelengue, ou oryx do Cabo. Eles vivem em bandos de 10 a 40 animais e habitam principalmente o deserto. Não precisam beber água, pois suplementam a ingestão de líquidos na época da seca, comendo melões e pepinos selvagens, que fornecem quase toda a água de que necessitam. O Rio Orange corta esta paisagem árida. É o rio mais longo da África do Sul, com pouco mais de 2.000 quilômetros. Ele nasce na Cordilheira de Drakensberg, na pequena nação do Lesoto, e corre para o oeste, atravessando o país antes de virar para o norte, passar pela Namíbia e desembocar no Oceano Atlântico. Perto da cidade de Appington, o rio ajuda a irrigar várias vinícolas, que começaram a produzir aqui em 1965. A maior produtora é a Orange River Cellars, que tem 6 vinícolas nesta faixa estreita de terra fértil. Desde 2010, os vinhos do Cabo Setentrional começaram a ganhar vários prêmios em eventos internacionais por causa das variedades de uva cultivadas. Longe do rio, a paisagem volta a ser um deserto seco e, obviamente, também é pouco povoada. Então, é estranho encontrar uma pista de pouso enorme no aeroporto de Appington. É a 6ª pista mais longa do mundo, com pouco menos de 5.000 metros. Ela foi construída nos anos 1970 e é comprida desse jeito para que as companhias aéreas sul-africanas pudessem reabastecer os Boeing 747 antes de seguir viagem para a Europa sem ter que parar outra vez. Isso foi necessário porque os países do norte as proibiram de pousar até 1996. Agora, Appington funciona como hub internacional de cargas para voos fretados sem itinerário que exportam uvas da região diretamente para a Europa e para outros países. Também é um bom lugar para abastecer o helicóptero antes de atravessar o deserto. O próximo destino fica perto da fronteira com a Namíbia e é um dos relevos mais exuberantes da África do Sul, o Parque Nacional das Cataratas de Algrabes. O povo Khoikhoi batizou uma parte da região de Alcorebes, que significa lugar muito barulhento, por um bom motivo. Estas são as Cataratas de Algrabes, onde o rio Orange deságua na maior garganta de granito do mundo. Durante milhares de anos, a força da água desgastou a garganta abaixo do nível da água até uma profundidade de cerca de 100 metros. A garganta tem 240 metros de profundidade. Quando o rio enche, o volume de água por segundo fica 4 vezes maior do que o das cataratas do Niágara, na América do Norte. Depois de chuvas fortes, mais de 7 milhões de litros de água caem das cataratas por segundo.
É o volume necessário para encher 3 piscinas olímpicas num piscar de olhos. É um verdadeiro espetáculo. As cataratas foram batizadas de Algrabes por um sueco chamado Henrik Jakob Vikar quando ele passou por aqui em 1799. O Parque Nacional recebeu o mesmo nome em 1966. O relevo granítico parece coisa de outro planeta, com grandes dobras geológicas que se formaram há milhões de anos. O Rio Orange se estende por 18 quilômetros no centro deste parque de 28 mil hectares. E os 2 lados da garganta são pontilhados de formações rochosas escarpadas e protuberantes. Na paisagem árida, cabras de leque, girafas e leopardos perambulam livremente. Mas no calor de meio-dia, eles se abrigam. O período mais quente é de dezembro a fevereiro, quando a temperatura chega a quase 40 graus. Para os mais aventureiros, o parque, que é um dos mais bonitos da África do Sul, oferece muitas trilhas que demoram dias para serem percorridas. Para dormir, o parque conta com cabanas rústicas que oferecem beliches, colchões, banheiros básicos, água potável, lenha e alguns utensílios de cozinha. Não tem luz elétrica nem chuveiro. Homens primitivos habitaram esta área desde a Idade da Pedra, e existem indícios de que eles tenham desenvolvido armas para caçar animais, como o hipopótamo. Eles também se estabeleciam perto de boas fontes de água, assim como os agricultores de hoje usam a fina faixa de terra fértil ao longo do rio. Mais longe do rio, nesta região seca e semiárida, pouca coisa cresce. Porém, existe uma árvore que se adaptou perfeitamente para sobreviver nas temperaturas extremas e no solo infértil. A babosa gigante da África. Com um aspecto peculiar, ela é típica desta parte do Cabo Setentrional. No inverno, quando a árvore está com centenas de flores, o néctar atrai bandos de aves e é possível avistar babuínos arrancando as flores para tomar o líquido doce. Na região, a árvore é chamada de aloé aljava e alcança 5 metros de altura. O nome vem do povo San, que usava os galhos macios para fazer aljava, um estojo onde guardavam as flechas. Rumo ao oeste, atravessando o deserto em direção à costa, surge um extraordinário relevo modelado, mas ninguém sabe como ele se formou. Estes montículos circulares são chamados de círculos de fadas e existem aos milhares. Eles começam perto da costa e se estendem por 2.500 quilômetros, de Angola, no norte, até aqui, na África do Sul. Eles surgem em áreas remotas e inóspitas e foram citados pela primeira vez na literatura científica nos anos 1920. Há tempos se discute o que provoca os círculos, e as teorias variam das mais mundanas às mais sobrenaturais. Em 2008, se acreditava que toxinas residuais de uma planta morta pudessem ter causado os círculos. Poucos anos depois, os cupins foram apontados como a causa. A discussão continua, e esta paisagem extraordinária e antiga permanece um mistério. A viagem agora desce a costa. Esta parte do Cabo Setentrional é a maior região do país e a menos povoada. Também está entre as menos visitadas e tem uma infraestrutura turística limitada. A costa oeste é um lugar selvagem, desolado
e assolado pelo vento. O Oceano Atlântico é revolto e a água é mais fria do que a do Oceano Índico, que fica do outro lado da África do Sul. Apesar de o litoral ser bem plano e aparentemente inofensivo, a costa é repleta de navios naufragados. Os ventos do oeste e as ondas arremessaram muitos navios no litoral rochoso, onde eles enferrujam em silêncio e se decompõem lentamente. Existe uma rota turística acessível apenas a veículos 4x4 que passa pelos navios naufragados. Ela percorre estradas costeiras acidentadas formadas por areia, seixos e pedras. Muitas aves marinhas, especialmente os mergulhões, adoram fazer ninhos nos navios naufragados. Estas aves são comuns na África do Sul, principalmente aqui na costa oeste. Elas fazem ninhos rasos usando algas, gravetos e guano e vivem em colônias densas muito unidas. A costa tem vários faróis para auxiliar os navios no mar. Este é o farol Grun Rivière Monde, uma torre de concreto de 17 metros de altura construída em 1988. A lâmpada tem um alcance de 50 quilômetros mar adentro. Este é um dos faróis automáticos que se espalham pela costa até a cidade do Cabo. Cada farol tem uma sequência específica de luzes que são marcadas em mapas de navegação para que à noite ou em situação de perigo, os navios possam identificar os faróis e se localizar na costa. Em 1908, os primeiros diamantes foram encontrados numa praia da costa oeste da África. Quase imediatamente, uma área de 25 mil quilômetros quadrados de deserto e 1.000 quilômetros de litoral foram fechados para a exploração de diamantes. Agora, a área é chamada de Costa do Diamante. Apesar de boa parte dos diamantes ser extraída num continente, originalmente eles estavam depositados na água, tendo sido levados para o mar pelos rios numa época em que os oceanos estavam num nível mais alto. Em Ronde-Clip Bay, existem 2 navios de mineração de diamantes que antes eram barcos de pesca. Eles são praticamente aspiradores de pó marinhos. Passam cerca de 3 semanas no mar, sugando o aluvião. Os barcos só operam em áreas de concessão que pertencem às várias empresas de mineração. Quando o navio está cheio, ele volta para o porto, onde o aluvião é enviado para uma usina de processamento que peneira e separa o material. Perto da costa existem grandes minas de diamantes. Os diamantes se originam como partículas de carbono no manto terrestre. Submetidas a pressões e temperaturas altíssimas, essas partículas se cristalizam e formam os diamantes. Milhões de anos atrás, o magma presente no manto foi expelido por aberturas na crosta terrestre, os vulcões. Os diamantes são encontrados nas chaminés de magma frio, chamado kimberlito por causa da mina de Kimberley na África do Sul. Mas encontrar kimberlito não significa ter ganhado na loteria. Em cada 100 toneladas de material garimpado, só existem cerca de 4 gramas de pedras preciosas. Os diamantes são medidos em quilates. O nome deriva da alfarroba, que era usada como medida de peso. Um solitário, por exemplo, pode pesar menos que meio quilate. Na África do Sul, o peso total dos diamantes garimpados nos últimos tempos é de cerca de 15 milhões de quilates por ano. No passado, as mineradoras simplesmente abandonavam as minas antigas e deixavam cicatrizes na paisagem. Agora, estão compensando a natureza com reflorestamento e paisagismo. Ao longo da costa há indícios de vidas humanas primitivas. Estas são as cavernas de Spoogrivier.
que vão pertencer a um novo parque litorâneo e ganhar ainda mais proteção por causa da importância arquitetônica. Como o lugar é muito remoto, elas permaneceram praticamente intactas. Nas cavernas foram encontrados indícios das ovelhas mais primitivas da África do Sul, pois os ossos datam de 2.000 anos atrás. As cavernas ficam numa trilha off-road, então as regras rígidas determinam que os turistas não podem acampar nelas, fazer fogueiras, escavar, nem entrar com veículos nelas. Neste clima quente e seco, não é surpresa encontrar salinas, onde o sal é o resíduo da evaporação da água do mar, em vez de ser extraído de depósitos sedimentares. Aqui, o sal é produzido com o bombeamento de água do mar que passa por decantadores antes de chegar aos tanques, onde a água saturada de sal evapora com o sol e o vento, formando os cristais de sal. O produto é extraído no outono e exportado. Apesar de muitos